Olá, paz e bem. Vamos fazer a reflexão, a Lexio Divina do Evangelho de hoje, para meditarmos a palavra de Deus e degustar, o Santo Evangelho. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque minha carne verdadeiramente é uma comida e o meu sangue verdadeiramente é uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Aqui é a essência, do Evangelho da Santa Igreja Católica. Existe uma frase no Catecismo da Igreja que diz assim, acho que é bem no início, a Igreja vive da Eucaristia e a Eucaristia faz a Igreja. Bom seria se nas nossas vidas, na nossa vida espiritual, na nossa identidade de católico, fôssemos pessoas íntimas com Jesus Eucarístico. Claro, é necessário, fundamental, ter uma experiência com Deus, ter uma experiência com a misericórdia, com o amor de Deus. E vivenciar a graça de ter uma intimidade com o Senhor Eucarístico é uma das coisas mais belas do católico. Não colocar no ser humano nossas esperanças, nossa confiança, mas sim no Senhor. O Padre Roberto, uma vez ele falou, fundador da Toca de Assis, ele falou o seguinte, que ninguém teria a capacidade intelectual, espiritual, santidade, ninguém teria a capacidade de dizer assim, Senhor, meu Deus, dai-me de tua carne para eu me alimentar. Então a Eucaristia, ela é um presente dado por Deus. Foi Deus que quis, Jesus ia voltar para o Pai, ele mesmo que quis, Ele mesmo quis estar dentro de nós, dentro do nosso coração, porque ele é puro amor. Se a gente olhar esse Evangelho, toda essa semana, é só sobre a Eucaristia, Quem come minha carne viverá eternamente. O pão que eu hei de dar, fala o seguinte, aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Então, toda a nossa busca, gente, temos que ser centralizada como centro de Jesus Cristo. Se a gente for querer agradar os homens da terra, a nossa vida se perde. A gente precisa ter essa experiência de Paulo, como a leitura que fala hoje. Caiu do cavalo, perseguindo Jesus. Não importa a circunstância da vida de cada um, nós temos que correr ao encontro do Senhor. Nós temos que procurar Jesus e nunca desistir. Gritar pelo Senhor como o cego de Jericó, gritar pelo Senhor e buscar Jesus de todas as formas para que a gente possa ter uma experiência de encontrar esse Cristo que nos ama, que quer fazer-se presente em nossas vidas. Só que a gente vai ver no Evangelho de João, quando fala sobre a Eucaristia, a gente vê uma parte lá que um monte de discípulos, quando Jesus falou isso, quem come minha carne viverá por mim, Minha carne verdadeiramente é uma comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida.
quando Jesus fala isso, muitos discípulos vão embora, né? E Jesus diz aos 12, né? Vocês também não querem ir? Como que dizendo, vocês também não creem? E aí o Papa, né? Pedro, né? A quem iremos, sim? Só tu tens palavra de vida eterna. Então eis a essência está aqui. Da nossa paz, da nossa felicidade, é a Eucaristia. Não existe nada nesse mundo de doença, de problema que não se resolva diante do Senhor, no altar, na Eucaristia. A Eucaristia é onde a gente descansa o nosso coração. É na Eucaristia que transforma, muda a nossa vida. E São Paulo, né, tem essa experiência, né? Ele fica cego, né? E o mais bonito na leitura de hoje é que ele diz assim, Jesus fala, né, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a resposta de Paulo é o quê? Ele diz assim, ele não diz quem és tu, ele diz quem és tu, Senhor. Esse Senhor era o coração de Paulo, um coração que procurava Deus, amar a Deus, mesmo diante daquela situação que estava perseguindo os cristãos na época. Mas Deus sabia do coração dele, ele tinha a dignidade de ouvir da boca de Cristo. Só precisava disso. Jesus não disse você é bonzinho, não. Olha como Jesus vai exortando, né? Por que tu me persegues? Está perseguindo dele. Então, a gente precisa encontrar esse Jesus Cristo, ouvir essa voz de Jesus. Essa é a nossa maior felicidade. Então, quando a gente lê o Evangelho, a gente está ouvindo a voz de Jesus. Eu gosto muito das passagens de quando Deus Pai se revela, né? Quando Jesus é batizado, quando no momento lá da transfiguração, este é o meu filho amado, escutai-o. Olha como é preciso a gente escutar a palavra de Deus e vivenciá-la no nosso coração, na nossa vida. Então é fundamental, né, na nossa vida a gente ter essa busca. É fundamental a gente ter essa busca, né, essa busca por Deus e conhecer o Senhor Jesus Cristo em nossa vida. E diante disso, gente, a gente temos que entender que nosso Senhor, ele foi incompreendido, né? Os fariseus, né, Caifás e todos ali, não estavam preocupados com o que Jesus fazia, os milagres que ele realizou. Porque Jesus, ele é manso e humilde de coração, ele só tem bondade, só tem amor. Estava preocupado com o quê? Com poder, com cargo. Se chama era uma tentação que eles passavam do inimigo, colocando medo por causa da presença de Jesus. E era muito ao contrário, ele veio para salvar, veio para curar, para amar, libertar os cativos. Tem um filme que eu estou mandando para todo mundo, do Quarto Sábio, né? Que é o Quarto Rei Mago. O nome do filme é Quarto Sábio, é 1h20. É um filme maravilhoso. É um filme assim que nos ensina aonde está Cristo Jesus, onde é que está Jesus. Se não nos que sofrem, nos mais pequenos. Está em todos os nossos irmãos, mas em especial nesses mais esquecidos, que muitas vezes a gente até mantém a distância, né? Não permite o contato com a gente. Isso é grave, porque é o Cristo que chega, né? É o Jesus, o mesmo Jesus que se entrega a todos na Eucaristia, na Santa Missa. É o Cristo que está no mais pequeno, né? Naquela família necessitada, que precisa de uma atenção, que precisa de uma voz que os defenda. Então, toda essa semana é sobre a Eucaristia. Toda semana. Vocês lembram, eu acho que foi na segunda ou foi na terça, naquela passagem que as pessoas procuravam Jesus. Quando chegaste aqui, Senhor, e o que é que Jesus diz? Não me procuraste porque viste milagres e sinais, mas sim por comer este pão e ficar satisfeitos. Né? Não trabalhe pelo alimento que se estraga. Trabalhe pelo alimento que dá a vida eterna. Tudo, gente, é Jesus Cristo. A gente quer receber elogio, procuramos Jesus. A gente quer agradar a pessoa que realmente vai se interessar pelas nossas ações, é Jesus, é Ele. Mas nós somos tentados, né? Sempre a nossa humanidade é tentada desviar esse foco, né? E Jesus, a gente vê
a gente for olhar, estudando a palavra de Deus, né, o que levou Jesus à cruz, ali, no contexto lá atual, na época, era isso, era a inveja, era o medo, né? Lembra do medo de Herodes? Né? Quando vê a criança, me avisa que eu vou lá para adorar. Mas ele estava com medo de perder o reinado dele. Então é assim, Jesus ele vem na nossa vida para nos libertar de nós mesmos, dos nossos apegos, das nossas idolatrias, entende? E tem coisa que tem que ser em Jesus. A gente tem que estar sempre canalizado em Jesus. Só Ele pode dar a verdadeira paz. É Ele. Né? Ele é o centro da nossa vida. Né? Os demônios tremem, se ajoelham perante o nome de Jesus. Só o nome dele. Imagine a voz de Jesus, o olhar de Jesus, o sorriso de Jesus. É Ele que tem que procurar. Quando a gente comunga Jesus na Santa Missa, existem situações em nossas vidas que é essencial e fundamental para a salvação da nossa alma, e de libertação é pela Eucaristia e a confissão. A pessoa, não tem pecado. Precisamos se confessar e comungar o Senhor. Comungar o Senhor com todo amor, com todo o coração. Entregar nossa vida à Eucaristia e deixar a Eucaristia transformar o nosso coração, a nossa vida. Eu sei que é difícil, né? A nossa, diante da vida, a realidade da vida de cada um, mas é preciso a gente buscar, porque Jesus nos ensinou. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E essa tem que ser a nossa busca. Às vezes, quando a gente não agrada uma pessoa que a gente quer agradar, etc, etc, a gente vai ficando desanimado. Por que ficar desanimado? Entende? Porque Jesus é o nosso melhor amigo. Ele entende o nosso coração. É aquela pessoa que realmente nos ama e nos entende. E é isso que a gente precisa. O Padre Rupo sempre falava, ele usava uma passagem do Antigo Testamento que ele dizia assim: não precisa o irmão ensinar o irmão. Ele até fala, não precisava eu estar aqui pregando esse retiro, porque o próprio Deus, a nossa consciência vai nos orientando. É o nosso relacionamento de amor com Deus. Isso que é a essência da nossa vida. Conhecer Jesus, amar Jesus, comungar com todo o amor. E aí sim, a gente vai descobrindo a vontade de Deus, o querer de Deus. E as pessoas que nos cercam vão entender e vão perceber que é uma ação divina que age na nossa vida. Porque sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Vós sois os ramos, se nós não estiver enxertado em Cristo Jesus. Os frutos da nossa vida, na área de trabalho, de evangelização, familiar, tem que estar tudo centralizado em Jesus. Tudo centralizado no Senhor. E aí sim, as graças acontecem. Eu tenho muita experiência nessa, de ver os resultados, porque de muitas coisas que Deus me confia, né? Mas porque eu apresento, né? E a gente, meu Deus, a gente fica assim, humanamente impossível. Isso, né? Esse milagre, essa graça. Mas é porque Deus põe a mão dele. E a gente tem que fazer o quê? Nos louvar, vangloriar? Não. Louvar a Deus. Fazer ação de graça. Comungar a Eucaristia. E fazer Jesus amado e adorado. Que Jesus é nosso Rei. Ele é tudo em nossa vida. Tá bem, gente? Eu vou finalizar aqui. E que a gente possamos fazer Jesus sacramentado cada vez mais amado e adorado. Tudo para a honra e glória dele. Sem ele nós nunca somos felizes, mas em Jesus a gente passa por tribulação, seja o que for, mas é nele que nós descansamos. É no sagrado coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazia o nosso coração semelhante ao vosso. Deus abençoe a todos nós.